Você já refletiu sobre aquela voz que vive sussurrando incessantemente na sua cabeça, promovendo uma conversa interior que parece determinar seu caráter, influenciar suas escolhas e, muitas vezes, se transformar em um juiz implacável das suas ações? O renomado psicólogo suíço Carl Gustav Jung, uma das figuras mais influentes no campo da psique no século XX, investigou profundamente a conexão entre essa voz interna e nossa essência real, revelando que muitos dos conceitos que temos de nós mesmos são, na verdade, ilusões criadas por nossa constituição mental. Segundo Jung, nossa mente é composta por múltiplas camadas e no núcleo mais profundo reside o verdadeiro eu, uma entidade que vai além do ego e das máscaras que usamos na rotina diária. Essa voz interna, com a qual muitos de nós nos identificamos como reflexo do nosso verdadeiro ser, na realidade, é uma construção do ego, uma espécie de mecanismo psíquico que Jung reconheceu como necessário, porém limitante. Ou seja, se essa conversa mental não é de fato quem somos em essência, quem será então? Para Jung, o ego funciona como uma ponte entre nossa consciência e o mundo externo, formada por nossas experiências, crenças e feridas emocionais. Porém, essa ponte frequentemente se transforma em uma muralha que nos isola de nossa verdadeira natureza. Essa conversa incessante carrega nossos medos, julgamentos e expectativas acumulados ao longo do tempo, criando uma narrativa que muitas vezes não condiz com quem realmente somos. Em sua visão, esse diálogo interior não é nossa essência genuína, mas uma projeção do que ele chamou de sombra, uma parte oculta da nossa psique que guarda aspectos que preferimos negar ou reprimir. Imagine, por exemplo, uma voz que insiste que você não é suficiente. De onde vem esse pensamento? Provavelmente, ele está enraizado em experiências passadas, ou então nas expectativas culturais e sociais que internalizamos. Jung nos convida a observar esses pensamentos sob uma perspectiva mais elevada, com uma atitude de distanciamento, de modo que nossa verdadeira essência possa emergir por trás do ruído mental. Essa prática de autoobservação é fundamental para que possamos distinguir nossa verdadeira identidade desse barulho incessante. Jung também propôs o conceito de individuação, uma jornada de integração de todas as partes de nossa psique, incluindo aquelas que preferimos esconder ou que nos assustam. O objetivo não é acumular conquistas ou simplesmente evitar dificuldades, mas sim nos tornarmos seres completos através do reconhecimento e aceitação de nossas contradições internas. Nesse sentido, a conversa mental, apesar de muitas vezes ser uma fonte de incômodo, pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de autoconhecimento. Se essa voz constante nos lembra de nossos erros do passado, Jung sugeriria que investigássemos a origem dessa culpa, quais lições podemos extrair dessas experiências e como podemos integrá-las em nossa vida, ao invés de reprimi-las. Assim, ao confrontar esses pensamentos, estamos desativando a força do ego e nos aproximando de nossa essência real. Através do entendimento de que a fala interna não é a nossa totalidade, podemos enxergar essas vozes como convites ao crescimento. Cada julgamento severo ou pensamento negativo é uma oportunidade de introspecção, um sinal de áreas que necessitam de atenção e cura. Muitos desses pensamentos têm raízes profundas na infância, em contatos com figuras autoritárias ou em traumas que reprimimos e escondemos. Porém, o que ocorre quando aprendemos a não nos identificar com essas vozes? Jung sustentava que grande parte do sofrimento humano decorre da identificação com o ego, essa narrativa que criamos de nós mesmos. Essa voz interna se alimenta do medo, das limitações e das crenças que adquirimos ao longo da vida, moldando uma história que nos aprisiona na ausência de autenticidade verdadeira.
Ao deixarmos de nos reconhecer como esses pensamentos, começamos a desvencilhar-nos das amarras do ego e abrir espaço para quem realmente somos. Assim, o caminho para a individuação e a autêntica realização passa pela consciência dessas vozes internas, sua compreensão e, sobretudo, pelo reconhecimento de que elas não nos definem. Essa jornada de autoexploração é, na verdade, uma oportunidade de descobrirmos uma liberdade maior e uma conexão mais profunda com nossa essência mais genuína. Devemos refletir sobre quem realmente somos, como devemos agir e de que maneira os outros nos percebem. Contudo, quando damos um passo atrás e observamos esse diálogo interno como um espectador externo, algo se transforma. Percebemos que não somos esses pensamentos, mas sim o observador por trás deles. Um exemplo do cotidiano pode ilustrar bem isso. Imagine que, ao cometer um erro no serviço, sua mente começa a te condenar com frases como "você é um fracasso" ou "nunca será bom o bastante". Segundo Carl Gustav Jung, essas vozes não representam sua essência verdadeira, mas uma construção mental que busca evitar a dor ou rejeição. Contudo, de um jeito paradoxal, elas acabam mantendo você presas a esses sentimentos de inadequação. Ao invés de se identificar com esses pensamentos, o mais saudável é observá-los, reconhecendo que eles não definem quem você é, mas são manifestações de partes de si mesmo que você rejeita. Essas partes, chamadas por Jung de sombra, não são algo ruim por si só. Na verdade, representam o que foi esquecido, reprimido ou negado em nós. Por exemplo, alguém que reprime sua criatividade por medo do fracasso pode perceber que sua voz interior constantemente afirma que não é talentoso o suficiente. Essa voz não passa de uma projeção de um medo mais profundo, o medo de se abrir, de se expor e de ser julgado. Quando essa pessoa aceita essas partes reprimidas, integrando sua sombra criativa, ela não só supera limites internos, como também se reconecta com uma parte essencial do seu ser. O ego, que busca controlar tudo, cria a ilusão de separação. Acreditamos que estamos desconectados do mundo, da natureza e até mesmo de nós mesmos. Jung defendia que, no núcleo mais profundo de nossa psique, estamos todos ligados por um que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse é um reservatório universal de arquétipos, símbolos e experiências compartilhadas por toda a humanidade. Ao silenciar essa conversa mental incessante e acessar essa dimensão mais profunda, ativamos uma fonte de sabedoria que vai além de nossas experiências pessoais. Pense nisso. Aquela voz negativa que insiste que você não consegue fazer algo é, na verdade, um eco de medos e crenças coletivas transmitidas por gerações. Porém, ao optar por estabelecer contato consciente com esse inconsciente coletivo, a partir do autoconhecimento, podemos transformar esse eco de medo em energia criativa, propósito e motivação. Isso é um ato de libertação e um passo importante rumo a uma vida mais genuína. É importante entender que esse diálogo interno não desaparece da noite para o dia. O ego não é algo que podemos eliminar completamente, nem é necessário fazê-lo. Jung reforçava que o ego tem uma função importante. É a ferramenta que usamos para lidar com o mundo físico. No entanto, sua força deve ser equilibrada pelo seu eu mais verdadeiro, sua essência mais profunda. A integração do ego com esse eu autêntico é essencial na jornada rumo à individuação, o processo de se tornar quem realmente somos. Essa jornada envolve aceitar as partes de nossa psique que rejeitamos ou ignoramos sem julgá-las. Por exemplo, a insegurança constante que alimenta nossas conversas internas pode parecer um defeito, mas, ao observá-la com atenção, podemos compreender que ela tem uma finalidade. Talvez nos incentive a sermos mais cautelosos, mais bem preparados ou mais reflexivos antes de agir.
Jung nos convida a entender essas emoções, a acolhê-las e deixá-las ocupar seu espaço dentro de nós. Uma prática útil para desmontar a influência negativa da conversa mental é o que Jung chamava de atos de reflexão consciente. Essa técnica consiste em identificar um pensamento recorrente como "não sou suficiente" e questionar sua origem. De onde vem essa ideia? Que experiências, medos ou crenças ela carrega? Ao fazer esse exercício, podemos diminuir o poder das vozes internas e criar um espaço para o crescimento, a harmonia e a autenticidade, construindo uma relação mais equilibrada com nossas próprias emoções e pensamentos. Você questiona se determinado sentimento ou comportamento é realmente seu ou apenas uma herança do ambiente onde cresceu. Entre você e seus pensamentos, existe um espaço que muitas vezes é ignorado. Um espaço onde é possível observar, sem se deixar levar. É como uma percepção contemplativa. Você percebe a sua mente caótica, cheia de imagens, emoções e ideias. E percebe também que tudo isso é apenas um fluxo de água. Ele passa, ele existe, mas você não precisa se afogar nele. Pode simplesmente observá-lo, entender que ele não define quem você é. Assim funciona a reflexão consciente, um ato de separar-se do turbilhão de pensamentos e vê-los com distanciamento, reconhecendo-os como partes da sua experiência e não como sua essência total. Nesse processo, o inconsciente desempenha um papel fundamental. Jung descrevia-o como um vasto oceano de imagens, emoções e símbolos que influenciam nossas ações diárias, muitas vezes sem que percebamos. Nossas conversas mentais, por exemplo, muitas vezes são manifestações dessa porção invisível de nós mesmos, tentando se comunicar com a consciência. Os sonhos, por sua vez, representam uma expressão direta do inconsciente. Jung acreditava que prestar atenção ao que eles trazem poderia nos ajudar a entender melhor nossos pensamentos internos. Imagine sonhar que está preso em um labirinto sem saída. Uma metáfora que pode refletir aquela sensação de se sentir aprisionado por padrões de pensamento que parecem insuperáveis. Jung sugeriria que essa seja uma oportunidade para explorar quais aspectos da sua vida ou de sua psique se sentem confinados. Ao trazer essa compreensão à luz, você consegue começar a trabalhar na liberação dessas limitações. Confrontar e compreender esses aspectos profundos da nossa mente não só nos liberta do domínio do ego, mas também nos conecta a uma força maior. Jung falou da força do inconsciente coletivo, uma memória compartilhada por toda a humanidade. Ao superar as limitações da nossa conversa mental habitual, começamos a experimentar um senso de unidade com tudo ao nosso redor. Essa conexão fornece uma sensação de propósito e significado que vai além do ego. Quando estamos em sintonia com essa parte mais profunda de nós mesmos, algo extraordinário acontece. Deixamos de nos ver como indivíduos isolados e passamos a perceber nossa interconectividade com o universo e com os seres que nele habitam. Essa consciência muda fundamentalmente nossa percepção interna e transforma nossos relacionamentos. Nossa conversa mental, se não for questionada, reforça uma ideia de separação, a de que somos diferentes, que estamos sozinhos em nossas lutas, que nossos problemas são únicos. Jung dizia que, ao nos conectarmos com o inconsciente coletivo, percebemos que as angústias, medos e desejos que sentimos são compartilhados por toda a humanidade. Esse reconhecimento genuíno desperta empatia por outros e por nós mesmos. Um exemplo comum ocorre nas relações interpessoais. Muitas vezes, nossa mente nos engana com pensamentos como "não sou suficiente para essa pessoa" ou "eles não me entendem". Segundo Jung, essas opiniões são projeções do ego, uma barreira que criamos para nos proteger do medo de rejeição. O que fazemos então é erguer muros que nos isolam ainda mais. Reconhecer essas projeções como tal
nos permite começarmos a desmontar esses obstáculos internos. Imagine uma discussão com alguém próximo. Nessa situação, sua mente pode sugerir que você deve se defender, justificar seus atos ou até atacar o outro para proteger seu orgulho. Se, no entanto, fizer uma pausa e observar o que realmente acontece, perceberá que essa reação vem de uma ferida profunda, uma insegurança antiga que nada tem a ver com o momento presente. Essa compreensão nos dá a chance de responder com equilíbrio e empatia, ao invés de reagir impulsivamente com base no ego. Jung também falava da sincronicidade, eventos aparentemente aleatórios que, quando percebidos, revelam conexões profundas, significados ocultos e lições importantes. Esses momentos nos convidam a uma atenção especial ao universo, ajudando-nos a perceber que tudo está conectado de uma forma que transcende o cotidiano. Assim, ao aprendermos a escutar nossa conversa mental, entenderemos que ela não é uma inimiga, mas uma parte de nós, que, quando compreendida, pode nos guiar rumo à autodescoberta, ao crescimento e à integração com algo maior. Através desse entendimento, abrimos espaço para a transformação verdadeira, para uma vida mais consciente e plena, onde a conexão com o inconsciente coletivo nos leva às mais profundas descobertas sobre quem somos e para onde podemos ir. Apesar de parecerem coincidências, essas experiências carregam um significado profundo em nossa jornada de vida. As sincronicidades funcionam como uma ponte entre o consciente e o inconsciente coletivo, nos orientando na direção do nosso verdadeiro propósito. Imagine que você esteja passando por uma decisão crucial e, de repente, alguém menciona um livro, uma frase ou uma experiência que parece conversar exatamente com o que você precisa ouvir naquele momento. Segundo Jung, isso não é mera casualidade, mas sim um sinal de que você está em sintonia com um plano maior, um alinhamento com forças que ultrapassam sua compreensão consciente. Ao aprendermos a confiar nessas sincronicidades, começamos a abandonar o controle rígido do ego, abrindo espaço para a fluidez natural da vida. Isso não significa que devemos abandonar a capacidade de fazer escolhas conscientes, mas sim que podemos permitir que nossa intuição, alimentada pelo contato com o inconsciente, nos guie. Esse delicado equilíbrio entre agir com autonomia e confiar na sabedoria interior é um dos pilares do processo de individuação que visa a realização plena do self. No entanto, Jung alertava que essa jornada não é simples. Enfrentar nossas sombras, desmantelar as máscaras do ego e se conectar com o inconsciente coletivo exige coragem, perseverança e um desejo constante de autoconhecimento. É um esforço contínuo de autoobservação, questionar nossas crenças limitantes, refletir sobre nossas emoções e estar aberto a mudanças. Os benefícios de esse caminho são transformadores: maior paz interior, relacionamentos mais genuínos, uma vida marcada por propósito e autenticidade. Uma prática que ajuda a aprofundar essa conexão é o diário de introspecção. Reserve alguns minutos diários para escrever sobre seus pensamentos e emoções do dia, sem julgamento ou tentativas de perfeição. Apenas permita que suas palavras fluam livremente. Esse costume de escrever ajuda a externalizar sua conversa mental, proporcionando uma nova perspectiva sobre seus padrões internos, crenças que podem estar te aprisionando. Por exemplo, se notar que escreve frequentemente sobre sentir-se insuficiente, pode questionar a origem dessa sensação. Foi algo que ouviu na infância? É resultado de comparações com os outros? Ao refletir sobre tais questões, você começa a desativar a influência do ego e se aproxima mais do seu eu autêntico. Incorporar os ensinamentos de Jung no cotidiano revela-se uma ferramenta poderosa de transformação. Sua percepção interna se amplia e suas ações passam a refletir uma maior coerência com seu verdadeiro eu,
Assim, suas decisões, suas atitudes e relacionamentos têm maior autenticidade e sentido. Jung via o inconsciente coletivo como uma fonte inesgotável de sabedoria, repleta de arquétipos, padronizações universais de comportamento e experiência compartilhadas por toda a humanidade. Ao compreender esses arquétipos, conseguimos acessar partes ocultas da nossa psique. Por exemplo, o arquétipo do herói nos inspira a enfrentar dificuldades com coragem e resistência, lembrando-nos de nossa força interior. O arquétipo do sábio, por sua vez, conecta-nos à nossa intuição, conduzindo-nos a escolhas mais conscientes e alinhadas ao nosso crescimento. Para aplicar esses conceitos, é útil prestar atenção às imagens e símbolos que aparecem em nossos sonhos, pois eles são uma das principais formas de comunicação do inconsciente coletivo conosco. Se, por exemplo, você sonha com uma floresta escura, esse símbolo pode representar sua jornada rumo ao desconhecido, uma oportunidade de explorar aspectos internos que evitou. Refletir sobre esses símbolos proporciona lições valiosas para seu crescimento pessoal. Outro aspecto central na visão de Jung é a necessidade de desenvolver autoaceitação. Muitas vezes, nossa conversa mental nos diz que não somos bons o suficiente, que deveríamos ser diferentes ou que precisamos atender a certas expectativas para sermos aceitos. Reconhecer essas vozes internas é fundamental para que possamos acolher nossas imperfeições e seguir em direção à integração do self. Sustentava a ideia de que o verdadeiro progresso começa quando abraçamos todas as facetas de nós mesmos, incluindo aquelas que costumamos rotular como negativas. Esse ato de aceitação não é resignação, mas sim um processo de integração. Ao acolher nossas sombras, deixamos de combatê-las e passamos a transformá-las em fontes poderosas de energia e evolução pessoal. Um exemplo prático dessa postura é quando nos confrontamos com emoções como ira ou medo. Em vez de reprimi-las ou apagá-las, Jung nos incentiva a explorá-las, buscando entender o que elas nos revelam, quais necessidades ou desejos estão por trás delas. Ao examinar essas emoções com uma postura de curiosidade, livres de julgamentos, podemos convertê-las em instrumentos valiosos de autoconhecimento e crescimento. À medida que caminhamos nessa direção, também percebemos mudanças nas nossas relações. Quando agimos governados pelo ego, tendemos a ser defensivos, julgadores e dependentes de validação externa. Mas ao nos conectarmos com o nosso eu mais verdadeiro, essas dinâmicas se transformam. Em vez de procurar aprovação no outro, sentimos mais liberdade para ser vulneráveis e autênticos. Isso não só fortalece nossos vínculos, como também nos ajuda a atrair pessoas e experiências que refletem nossa essência mais genuína. Por exemplo, numa discussão com um amigo ou parceiro, em vez de reagir com defensividade, podemos fazer uma paulatina pausa e refletir. Será que estamos projetando inseguranças? Estamos interpretando as palavras do outro com base nas nossas próprias percepções distorcidas? A partir dessa consciência, podemos responder com empatia e compreensão, evitando conflitos desnecessários. Jung reforça que esse processo não é uma trajetória reta ou rápida. Haverá momentos de avanços e outros de retrocessos. E tudo bem. O fundamental é manter um compromisso firme com nossa jornada de autodescoberta, sempre lembrando que cada passo, por menor que pareça, nos aproxima mais da nossa essência autêntica. Uma prática que pode fortalecer essa dedicação é a visualização diária. Reserve alguns minutos todas as manhãs para imaginar como deseja se sentir e agir ao longo do dia. Não foque em resultados externos ou na conquista de objetivos específicos, mas sim no seu estado interno. Paz, autenticidade, confiança. Essa técnica ajuda a alinhar suas ações ao seu eu verdadeiro
e também a fortalecer sua conexão com o inconsciente coletivo. A integração das sombras e o trabalho com arquétipos são ferramentas essenciais na abordagem junguiana para promover uma transformação duradoura. Ao adotar essa prática como uma rotina contínua, passamos a experienciar mudanças profundas na forma de lidar com as emoções, na tomada de decisões e no modo como nos relacionamos com o mundo. Ao confrontar e trabalhar com nossas sombras, não apenas enfrentamos aspectos reprimidos da nossa psique, mas também aprendemos a liberar o poder e a energia que elas contêm. Emoções frequentemente evitadas como medo, raiva ou tristeza não desaparecem ao serem ignoradas. Elas encontram outras maneiras de se manifestar, muitas vezes causando conflitos internos ou problemas nas relações. Jung acreditava que ao trazer à tona essas emoções, poderíamos convertê-las em fontes de força e sabedoria. Por exemplo, alguém que reprime constantemente sua aflição pode desenvolver ansiedade severa ou sensação de paralisia diante de desafios. No entanto, ao explorar esse medo, dando-lhe espaço para existir e se expressar, essa pessoa pode descobrir que ele não é um inimigo, mas um sinal de que algo precisa de atenção. Talvez o medo esteja indicando um limite pessoal negligenciado ou uma necessidade não atendida. Ao integrar essa emoção, ela se transforma em um guia, apontando o caminho para o autoconhecimento ao invés de bloquear o progresso. Os arquétipos, por sua vez, também desempenham um papel fundamental nesse processo de transformação interior, fornecendo modelos e símbolos que sustentam nossa jornada de crescimento e autodescoberta. Existem diferentes modelos que nos ajudam a interpretar e enfrentar nossas experiências ao longo da vida. Um deles é o conceito de arquétipos, que podem servir como guias internos em momentos de desafio ou introspecção. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos inspirar no arquétipo do guerreiro, que simboliza coragem, força e determinação para nos motivar a seguir em frente. Caso precisemos de maior reflexão, podemos nos conectar com o arquétipo do sábio, que representa sabedoria e intuição, ajudando-nos a buscar respostas mais profundas dentro de nós mesmos. Um exemplo prático de como usar os arquétipos na vida cotidiana é imaginar como eles influenciam nossas escolhas. Suponha que você esteja lidando com um conflito no ambiente de trabalho. Se agir guiado pelo ego, pode se sentir atacado, ansioso ou com uma forte necessidade de provar sua importância. No entanto, se acessar o arquétipo do líder interior, que representa maturidade e equilíbrio, poderá abordar a situação com tranquilidade, pensando em soluções que beneficiem tanto você quanto seus colegas. Essa mudança de perspectiva não só resolve o problema de forma mais eficaz, mas também fortalece sua estabilidade emocional. A prática diária de trabalhar com nossos arquétipos e confrontar nossas sombras pode transformar não apenas nossa visão interna, mas também fortalecer nossa relação com o inconsciente coletivo. Ao fazermos isso, começamos a notar padrões e sincronicidades na nossa rotina que antes passavam despercebidos. Essas coincidências funcionam como sinais de que estamos alinhados com um propósito maior, conectados às forças universais que orientam nossa jornada. Por exemplo, você pode perceber que toda vez que enfrenta uma dificuldade surge uma ajuda inesperada, seja uma conversa esclarecedora, uma leitura que traz insights no momento certo, ou uma oportunidade que surge de forma espontânea. Essas experiências reforçam a ideia de que estamos em sintonia com algo grandioso e que nossas ações estão sendo guiadas por um fluxo maior. Para aprofundar essa conexão, Jung sugeria práticas como a meditação, a escrita introspectiva e a observação consciente dos próprios pensamentos e emoções. Uma meditação simples e poderosa consiste em sentar-se em silêncio, fechar os olhos e observar a conversa mental de forma neutra, sem julgamento. Deixe os pensamentos surgirem como nuvens passando pelo céu,
reconhecendo que você não é esses pensamentos, mas o espaço onde eles acontecem, o observador. Essa prática não só acalma a mente, mas também fortalece sua capacidade de agir com autenticidade, vindo de um núcleo mais profundo de sua essência. A constância nessas práticas é fundamental. Cada dia dedicado à reflexão e ao autoconhecimento aprofunda sua integração interna, levando aí a uma sensação crescente de paz e sentido de propósito. Com o tempo, você perceberá que sua conversa interior se torna mais calma, que suas ações passam a refletir uma maior conexão consigo mesmo e com o mundo ao redor. Essa transformação interna impacta positivamente suas relações, tornando suas respostas mais cheias de empatia, compreensão e paciência. Frequentemente, o ego nos leva a ver os outros como ameaças, concorrentes ou fontes de validação. Quando estamos conectados com nossa verdadeira essência, conseguimos perceber que cada pessoa enfrenta suas próprias sombras e conflitos internos. Isso nos permite deixar de julgar e passar a oferecer apoio e compaixão. Por exemplo, se alguém próximo a você reage de forma agressiva ou crítica, sua resposta pode ser defensiva ou de confronto automático. Mas, ao cultivar essa conexão interior, você reconhece que aquela pessoa também está lidando com suas dores internas, o que facilita uma reação mais compreensiva e acolhedora. Essa atitude não apenas favorece relacionamentos mais humanos, mas também reforça sua própria evolução emocional, promovendo uma maior paz interna e um viver mais alinhado com sua verdadeira essência. Ao dedicar um momento para refletir about what realmente motiva o comportamento de alguém, você pode descobrir que ela está, muitas vezes, projetando seus próprios medos e inseguranças. Essa mudança simples de perspectiva pode evitar conflitos desnecessários e fomentar diálogos mais profundos e autênticos. Pensadores como Carl Jung reforçavam que o trabalho interno, ao confrontar nossas sombras e arquétipos, beneficia não só nossas relações interpessoais, mas também aprimora nossa capacidade de tomar decisões essenciais. Quando estamos presos à murmuração incessante da mente, nossas escolhas tendem a ser impulsionadas pelo medo, pela ansiedade ou pela necessidade de agradar expectativas externas. No entanto, ao nos conectarmos com nossa essência verdadeira, começamos a optar por caminhos alinhados com nossos valores e metas internas. Por exemplo, se você estiver considerando uma grande mudança, como aceitar uma nova oportunidade de trabalho ou mudar de cidade, a sua mente pode inundar você com dúvidas e receios. E se eu fracassar? O que os outros vão pensar? Ou, estou realmente preparado para isso? Tais pensamentos, que parecem agir como um escudo protetor, na verdade são tentativas do ego de manter você na segurança da rotina. Quando os observamos sem identificarmos com eles, podemos focar no que realmente desejamos. Assim, temos a liberdade de tomar decisões mais autênticas e alinhadas com quem somos de verdade. Uma técnica eficaz nessas horas é imaginar o resultado desejado através da lente do seu eu mais profundo. Feche os olhos e visualize-se já tendo feito a escolha, sentindo-se em paz, em harmonia, experimentando aquela sensação de completude e satisfação. Ao invés de se fixar nos obstáculos ou nas inseguranças, concentre-se na sensação de realização e bem-estar que essa decisão poderia proporcionar. Esse exercício não só reforça a sua confiança, mas também amplia sua sintonia com o inconsciente coletivo, criando sincronicidades que apoiam seu caminho. A prática constante dessa abordagem começa a diminuir a intensidade da conversa mental, até que ela pare de dominá-lo completamente. Cada vez que você escolhe observar seus pensamentos com atenção e sem reagir a eles, você fortalece sua conexão com sua essência verdadeira. Esse processo, embora seja gradual, provoca uma transformação profunda na sua visão de si mesmo e do mundo ao seu redor.
A influência dessa mudança positiva não se limita à sua experiência pessoal. Segundo Jung, ao trabalhar na sua individuação, ou seja, na integração de todas as partes de si mesmo, você também contribui para o avanço da consciência coletiva. Vivendo de acordo com sua autenticidade, você se torna um exemplo inspirador para os outros, promovendo uma influência poderosa, não pelo controle ou imposição, mas pelo seu próprio exemplo autêntico. E lembre-se, esse caminho não possui um destino final. A jornada de autoconhecimento e autoaceitação é contínua, uma espécie de dança entre o ego, o inconsciente e o verdadeiro eu que nos acompanha ao longo de toda a vida. Cada desafio, cada emoção, cada pensamento é uma chance de aprender e crescer. E, ao manter seu compromisso com esse processo, você perceberá que sua vida passa a se preencher de mais clareza, propósito e conexão. Como nessa caminhada, haverá dias em que a luz da sua essência brilhará intensamente e outros em que o ruído da mente parecerá mais forte. Mas cada passo, por menor que pareça, é uma vitória. Cada momento de reflexão, cada ato de observação consciente te aproxima um pouco mais de viver autenticamente a partir do seu eu mais profundo e menos das limitações impostas pelo ego. Praticar o trabalho interno de integrar suas sombras e entender os arquétipos não só transforma a sua vida, mas também causa um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Ao viver alinhado com sua verdade, você se torna uma fonte de inspiração, mostrando o caminho para uma existência mais plena, consciente e significativa. Você possui a capacidade de inspirar aqueles ao seu redor, e esse efeito multiplicador é uma das contribuições mais valiosas que podemos oferecer ao mundo. Leonardo acreditava que, ao trabalharmos no nosso próprio crescimento interior, também estamos contribuindo para a evolução da humanidade. Imagine a força de uma comunidade consciente, na qual as pessoas se conectam não pelos seus egos, mas pela sua autenticidade e propósito verdadeiro. Isso não é apenas um ideal distante, mas uma possibilidade concreta, quando compartilhamos e vivemos esses princípios em nossas vidas diárias. Cada reflexão, cada prática, cada passo rumo à plena consciência não só transforma a nossa existência, mas também influencia positivamente nossas relações, nossas comunidades e, por fim, o mundo. E é aqui que quero te convidar a agir. Se algo que você leu aqui ressoou com você, se sente que essa mensagem pode impactar alguém ao seu lado, compartilhe. Talvez seja alguém que luta com seus pensamentos internos, que se sente preso nas limitações do seu ego e precisa ouvir que há um caminho rumo à sua verdade interior. Ao compartilhar esse conteúdo, você não só ajuda essa pessoa, mas também contribui para o despertar coletivo que tanto precisamos. Gostaria também de convidar você a participar dessa conversa. Compartilhe seus pensamentos, experiências ou dúvidas. O que sua voz interna diz? Como planeja começar a reduzir o controle dela sobre sua vida? Sua experiência pode ser a fagulha que inspira outros a iniciarem a própria jornada. Juntos, podemos construir uma comunidade onde o aprendizado, a reflexão e o apoio mútuo sejam a base de um crescimento contínuo. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever para receber mais reflexões e ferramentas práticas que o ajudarão a se conectar com sua essência verdadeira e viver com propósito. Ao fazer isso, você não só transformará sua vida, mas também fará parte de uma rede de pessoas dedicadas ao seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Por fim, quero te agradecer por estar aqui. Não é por acaso que essas palavras chegaram até você. Algo dentro de você te trouxe até este momento. Esta é apenas a primeira etapa de uma jornada que pode mudar tudo na sua vida. Você tem a chance de agir, de aplicar as ferramentas que aprendeu e de compartilhar essa mensagem,
para que juntos possamos construir um mundo mais consciente, mais conectado e mais autêntico. Espero você na conversa. Lembre-se, ao expandir sua consciência e viver de acordo com seu verdadeiro eu, você está criando um impacto que vai além de suas próprias experiências. Você faz parte dessa transformação e cada ação faz a diferença. Reflita, compartilhe, interaja e ajude a transformar o mundo, porque ele precisa do que apenas você pode oferecer. Obrigado por ficar até aqui. Um abraço do seu amigo Entre Mundos e Mentes.